Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão e hoje o nosso tema é o pecado de cada religião. Muito bem, hoje eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente em que eu vou fazer uma análise crítica do que eu considero ser o maior erro de cada uma das religiões a seguir: Espiritismo, Umbanda, Candomblé e o espiritualismo brasileiro de forma geral. Eu creio que poderíamos fazer essa mesma análise aplicadas a outras religiões, mas como são religiões muito distantes do meu convívio, então eu preferi não abordá-las. Vamos ficar apenas nestas. Porém, antes de nós começarmos, dá uma olhadinha aqui no primeiro comentário fixado aqui no YouTube. Aqui você vai encontrar o link para ser membro do canal. Se você quiser ser membro do canal e me ajudar para que eu consiga comprar novos equipamentos e produzir conteúdos com cada vez mais qualidade, esta é a hora. Seja membro aqui do canal. Você também vai encontrar um link de um grupo de WhatsApp que eu criei focado 100% no universo da Umbanda. Portanto, se você tiver interesse, é só clicar. E por fim, você vai encontrar um outro link em que eu estou fazendo um levantamento de terreiros de Umbanda sérios, responsáveis por todo o Brasil. Portanto, se você frequenta, se você conhece algum terreiro de Umbanda legal, que trabalha para a caridade, que trabalha para o bem, indique essa casa. A ideia é que nós possamos criar um arquivo com endereços de vários terreiros de vários locais do Brasil e disponibilizá-los gratuitamente na internet para que eles possam ser encontrados por quem esteja buscando um terreiro e não sabe por onde começar, beleza? Bem, então vamos à nossa reflexão. Vamos começar com o Espiritismo. Eu costumo brincar que, de forma geral, os espíritas parecem os Volturi, lá da série Crepúsculo. Você assistiu à saga? Sabe aqueles vampiros nobres, assim, que olhavam com desdenho para as pessoas, como quem diz, nós somos superiores a todo o resto? Esse é o pecado do espiritismo, é a soberba. Existem muitos espíritas que pensam ser a última bolacha do pacote, os guardiões da última revelação divina, os iluminados com a espiritualidade mais pura existente no universo. E isso, é claro, é uma ilusão. Mas isto é um comportamento muito comum no meio espírita, né? Uma certa arrogância, uma certa prepotência em relação aos demais movimentos religiosos. Claro, todo espírita age assim? Não. Mas esse, eu diria, é o pecado da religião, pelo menos no solo brasileiro. Vamos falar da Umbanda. Eu diria que o pecado da Umbanda é a ignorância. Eu nunca encontrei uma religião tão desconhecida entre seus próprios adeptos quanto a Umbanda. Eu acho que essa é a principal explicação para a quantidade de bobagens que a gente vê sendo feitas por aí. A quantidade de vídeo, de texto, de coisas sem noção que as pessoas postam na internet falando em nome da Umbanda. A quantidade de atrapalhadas, coisas sem sentido, práticas estranhas, bizonhas, que a gente encontra sendo veiculados como sendo parte da religião e que não tem absolutamente nada a ver com ela. A impressão que eu tenho é que um bandista vai muito pelo sentir, pelo barulho do atabaque, pelo cheiro do incenso, sabe aquela coisa de entrar e sentir a carne pulando, é isso que as pessoas gostam. Mas estudar, se aprofundar, para pouquíssimos. Vamos para o candomblé. Eu diria que o pecado do candomblé é a vaidade. Eu nunca vi um lugar com tanta gente vaidosa, né? Para as pessoas se destacarem, elas gastam milhares de reais numa roupa de santo, quase que pulam um na frente do outro para poder beijar a mão do Pai Santo primeiro, para poder sentar numa cadeira de destaque, né? E ser vista e contemplada pela comunidade. O que eu já vi de candomblecistas fazendo barraco na internet, porque alguém falou mal dele, aí ele grava um vídeo de resposta e ele exige respeito, e, enfim, aquilo vai se perdendo numa disputa de ego sem fim. Então eu vejo muito isso no candomblé, né? Uma briga de egos gigantesca, e é por isso que, na minha opinião, o pecado do candomblé é a vaidade. Em relação ao espiritualismo brasileiro, né? Ao espiritualista brasileiro,
Eu diria que o grande pecado dele é a utopia, porque ele vive num mundo paralelo, sabe? É aquela ideia de que assim, eu me libertei do sistema religioso, você ainda não, sabe? Você ainda não despertou, você ainda não ascendeu à quinta dimensão, seja lá o que essa quinta dimensão significa. Então ele tem uma utopia própria, né? Ele vive numa dimensão só dele, onde ele se sente um iluminado por ter se libertado das instituições religiosas e se encontra agora num novo nível de vibração, sabe? A vibração do amor, da compreensão, do perdão, do entendimento. Mas pisa no pé dele para você ver como essa utopia cai por terra. Então, assim, essa é uma reflexão crítica, mas no sentido não de cutucar a ferida dos movimentos, mas de proporcionar uma reflexão sobre as nossas práticas, né? Porque, como membros de vários segmentos, nós podemos incorporar esses pecados capitais das religiões sem perceber e acabar reproduzindo, né? Acabar levando isso para a nossa vida. Então eu acho importante que os membros dessas religiões todas, né, reflitam, parem um pouquinho para pensar sobre a prática, né? Até porque, como alguém que milita atualmente no universo da Umbanda, eu falo muito sobre isso, né? Desenvolver um senso crítico, raciocinar sobre aquilo que está sendo feito, sobre aquilo que se vê, aquilo que escuta, ver se tem fundamento, se tem sentido, se tem lógica, né? Eu acho que esse movimento é um movimento que enriqueceria as religiões. Então, eu espero que ninguém tenha ofendido, né? É uma reflexão crítica, mas é uma reflexão em tom de brincadeira, né? Porque quando eu falo dos pecados, né, das religiões, eu quero dizer como uma característica negativa, e todas as religiões têm características negativas que se sobressaem muito facilmente, muito perceptivelmente. E não é com o objetivo de tacar pedra em ninguém, em nenhum movimento. Mas eu acho que essa é uma reflexão que nós religiosos, ou não religiosos, né, no caso dos espiritualistas, precisamos fazer sobre a nossa prática, sobre a nossa vida, sobre a nossa visão de mundo, porque eu entendo que, independentemente do segmento que você escolha viver, o que importa é que você viva bem, né? Que você pratique o que acredite e que, de certa forma, trabalhe pela união e pela fraternidade, né, de todas as crenças. Né? União que eu digo no sentido fraternal, não no sentido doutrinário, né? Mas compreender que cada pessoa está no seu caminho e que desde que ela caminhe bem, ela vai ser um ser humano melhor, portanto ela vai ser um cidadão melhor, e isso é que no final das contas importa para todos nós. Mas fica aí a reflexão. Um abraço e até o próximo vídeo.